Hoje a gente vai falar sobre uma história de terror escrita para crianças, mas que bota medo até em adultos. Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre um livro que eu já conhecia a história por causa do filme, vocês já viram aí no título, é Coraline, mas eu nunca tinha lido a história original mesmo, escrito pelo Neil Gaiman, publicado em 2002. É um livro infanto-juvenil. Eu gosto muito de livros infanto-juvenis, mas eu não tenho tanto costume assim de ler. Então foi assim um respiro entre outras leituras mais pesadas que eu tava fazendo. E eu já adianto pra vocês que eu adorei essa leitura e nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre esse livro aqui e eu já tô indicando, tá, gente? Já tô falando pra vocês lerem Coraline porque realmente é muito bom, é muito divertido e eu vou falar tudo que eu gostei sobre esse livro aqui hoje com vocês. Mas antes, aqueles recadinhos, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá uma olhada nos vídeos que eu faço, você já percebeu, eu falo sobre literatura. Se os meus vídeos forem interessantes para você, se inscreva aqui no canal. Se você já gostou do assunto desse vídeo, deixa o seu curtir. Se você deixar para curtir depois, não se esquece, tá? Compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas também que você quer incentivar a ler, ou com pessoas que você sabe que gostam de ler, para que elas conheçam o meu canal. E comentem aqui embaixo se você já leu Coraline e qual livro infanto-juvenil que você me indica. Mas então, do que se trata Coraline? A Coraline é uma menina ela gosta de explorar, ela é uma menina muito ativa e que ela não tem tanto a atenção dos pais como gostaria, porque os pais dela estão sempre muito ocupados, então ela fica inventando coisas para fazer sozinha para se distrair. Ela se mudou para uma casa recentemente, era uma mansão, na verdade, que foi dividida entre vários apartamentos e a Coraline e os pais dela moram em um desses apartamentos. Um dia ela vê uma porta lá numa sala desse apartamento dela, a mãe dela abre e aí elas encontram uma parede de tijolos e a mãe dela explica pra ela que ali foi onde a casa foi dividida, né, pra formar os apartamentos e que do outro lado, a mãe dela fala com ela que do outro lado tem um outro apartamento igual ao deles, só que desabitado, né, um apartamento vazio. Ok, a Coraline vai guardar essa informação, né, vai brincar. Só que à noite ela começa a ouvir um barulhinho e ela, curiosa, vai lá ver o que é. Ela tem certeza que a mãe dela trancou aquela porta, não de chave, mas fechou a porta, na verdade. E quando ela vai procurar para saber o que é aquele barulhinho que ela tá ouvindo, ela chega na sala e encontra essa porta entreaberta. Ela acha estranho, mas abre a porta, a parede de tijolos está lá, tudo normal, beleza, Coraline volta a dormir. Um dia ela ficou sozinha em casa porque a mãe dela foi no mercado e aí ela não tinha o que fazer, estava entediada, ela resolveu ir lá verificar aquela porta. Então ela pegou a chave, porque nesse momento a porta já estava trancada novamente, ela pegou a chave e abriu a porta. E quando ela abriu a porta, ela não encontrou mais a parede de tijolos. Ela viu um corredor escuro. E ela, sabendo que não deveria fazer isso, acabou entrando naquele corredor, porque ela queria ver como era um apartamento vazio, porque a mãe dela falou que do outro lado tinha um apartamento vazio. Só que na hora que ela chegou lá do outro lado, ela não encontrou o apartamento vazio. Ela encontrou, na verdade, um apartamento muito parecido com o apartamento dela, que inclusive tinha uma mulher lá dentro desse apartamento muito parecida com a mãe dela, só que com um detalhe. Essa mulher tinha botões no lugar dos olhos. Tem até aqui atrás a foto da mulher. E essa mulher falou com ela que ela era a outra mãe de Coraline. E aí começa, de fato, a aventura dela. O que eu falei aqui agora com vocês é só a introdução do livro, né? É aquele comecinho ali. Tem muita história ainda pela frente aqui em Coraline. E aí é melhor vocês descobrirem tudo o que acontece. Não sei se vocês já assistiram ao filme ou não, mas mesmo se assistiram, vale a pena porque tem umas coisinhas que são diferentes. E eu gostei muito desse livro, como eu falei com vocês. Primeiro, porque é um livro que não trata as crianças, que respeita as crianças, né? É um livro de terror infanto-juvenil que não trata as crianças como frágeisinhas, sabe? Como se elas não pudessem ter contato com algumas coisas. É uma história bem macabra, principalmente para crianças, né? Os adultos que são mais sensíveis, eles podem até achar também que é um pouquinho macabro demais, mas assim, nada que vai tirar o seu sono, né? É um livro que ele tem a parcela dele de bizarrice,
É uma coisinha que dá uma estranheza, assim, que eu, pelo menos, gosto muito. Eu gosto muito de literatura de horror, né? Terror, gótico. Eu particularmente, gosto desde criança. Esse é um livro que, se eu tivesse lido quando eu era criança, com certeza teria se tornado, assim, um dos preferidos da minha vida. Eu já gostei muito lendo agora, então eu fico imaginando se eu fosse criança lendo esse livro aqui. O meu livro preferido da infância é um livro de terror, é um livro que se chama Contos de Assombração, que é uma reunião de contos de terror de autores da América Latina. Então, se eu tivesse lido Coraline quando criança, eu ia pirar, porque eu realmente gostava muito. Mas não é um livro que vai prejudicar as crianças de alguma forma, sabe? É um terror que ele vem com um ensinamento, e é uma outra coisa que eu gostei muito desse livro aqui. Como é um infanto-juvenil, eu acho importante que tenha, sim, uma lição, né? Porque é legal a criança ler aquele livro ali, e não é só para criança, infanto-juvenil, mas levando aqui pro lado das crianças e dos jovens também, né? É legal ter aquela mensagem no final para que você termine o livro e pense assim, o que eu aprendi com esse livro? Principalmente nessa fase da vida, quando nós somos mais jovenzinhos, é importante isso. Eu, pelo menos, gosto disso em livros infanto-juvenis. E a mensagem aqui é sobre coragem. E é uma mensagem que eu acho que ela é válida, como eu falei, para crianças, jovens e também para adultos. Eu marquei uma parte aqui do texto na introdução, porque o Neil Gaiman, antes de começar de fato a história, ele faz uma introdução aqui nesse livro, nessa edição aqui, falando de onde ele tirou a ideia para a história, né? Então, nessa introdução, ele escreve uma frase que eu gostei muito, que eu acho que representa bem a moral dessa obra aqui, que é o seguinte: eu queria escrever uma história para as minhas filhas que contasse algo que eu gostaria de ter sabido quando era garoto. Ser corajoso não significa não ter medo. Ser corajoso significa estar com medo, muito medo, mas mesmo assim fazer o que é certo. E quando eu digo que é uma mensagem boa também para adultos, é porque muitas vezes nós nos esquecemos do que é ter coragem, né? E a Coraline, ela mostra, inclusive para os adultos, sim, o que é ter coragem. Eu amei a obra, como eu já disse para vocês no início, eu super indico. É super bem escrita, uma linguagem simples, obviamente, né? Porque, como eu falei, é um livro infanto-juvenil, então ele tem que ter uma linguagem acessível para esse público, mas não é um texto pobrezinho, sabe? É um texto bem construído. A edição tá maravilhosa e a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. Então eu vou mostrar para vocês aqui a edição de Coraline, a capa dura, muito linda a ilustração. Aqui a lombada, a edição é da editora Intrínseca, a contracapa com a outra mãe aqui, a lombada dele é colorida, é roxinha, muito linda. Aqui a folha de guarda do livro, tem umas chavinhas, tá vendo? As ilustrações, eu achei todas as ilustrações muito lindas. O livro tem todo assim detalhes em roxo, tá muito bonito. Essa citação aqui do Chesterton, que eu achei linda também, eu adorei, e vai muito na vibe do livro, da moral do livro, né, sobre coragem. Os contos de fadas são mais do que reais, não porque nos dizem que os dragões existem, mas porque dizem que eles podem ser derrotados. Achei muito legal. Aqui a introdução, onde o Neil Gaiman vai falar sobre a ideia, né, para criar a obra. Aqui é a partezinha que eu marquei, que eu gostei muito. Cada início de capítulo vai ter esse túnel, assim, escuro, né? E o número do capítulo, né? Aqui, capítulo 1. Sempre vai ter uma frase aqui também, né? Que é meio que fala sobre o que vai falar o capítulo. E aí começa sempre assim, com uma ilustração. Essa primeira folha sempre é roxa, aí as próximas são amareladas, né? Sempre vai ter uma ilustraçãozinha aqui também que é diferente em cada capítulo, dependendo do assunto do capítulo, né, do que vai acontecer no capítulo. Os detalhes são todos em roxo. E aí, no meio do texto, deixa eu ver se eu acho alguma intervenção aqui, porque vão tendo umas intervenções também que são roxinhas também. Todos os detalhes do livro eles colocaram em roxo. Aí olha só, mais uma ilustração. Aqui tá vendo que é diferente o início do capítulo. Vou ver se eu acho alguma intervenção aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tem uma, ó. Sempre que tiver alguma coisinha diferente,
vai ser o detalhe em roxo. E aí a gente tem o livro todo ilustrado. Vou mostrar mais algumas ilustrações aqui, eu não quero ficar dando spoiler, né? Aqui a ilustração do gatinho. Mas, essa daqui eu acho muito legal. Olha isso, gente. É assustador até para adulto, não é? Fala a verdade. Eu adorei as ilustrações, eu adorei a edição. A diagramação do livro é muito boa. Tá tudo lindo nesse livro aqui. Então, como vocês viram, aí é uma edição que tá muito bonita realmente. A Intrínseca caprichou, muito atrativa para as crianças, para os adultos também, porque eu comprei esse livro aqui, eu confesso, mais por causa da edição. Quando eu vi essa edição aqui, achei tão linda e falei, eu preciso ter essa edição. Mas eu já assisti ao filme, já conheço a história. Eu não gosto muito de ler livros que eu já conheço a história através do filme, eu tenho essa bobeira, mas eu falei, não, eu quero essa edição, eu vou ler mesmo assim. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque é ainda melhor do que o filme, e eu já gosto bastante do filme. O que eu sugiro, né, para você que vai dar esse livro de presente ou qualquer outro livro de presente para uma criança, é que você leia antes, né, ou entregue para os pais antes, para que você, sendo pai ou mãe ou tutor de uma criança, ou para que os pais dessa criança decidam se ela pode ou não ler. Eu, particularmente, acho que pode ler tranquilamente. Quando eu tiver os meus filhos, esse livro aqui vai ficar guardadinho, porque eu quero entregar essa lindeza aqui para que eles leiam, para que eles conheçam essa história também, porque eu não vejo problema nenhum deles conhecerem. Mas sempre que eu falar de algum livro aqui para crianças, infanto-juvenil, alguma coisa assim, eu sempre sugiro, né, que você não dê direto para criança, sim. Você que tem que julgar se você acha que cabe aquele livro para aquela criança ou não. Eu, particularmente, acho que super cabe. Então vamos falar um pouquinho agora sobre o filme. Eu já assisti esse filme várias vezes, eu gosto muito dessas histórias, dessas animações meio bizarras, tipo O Estranho Mundo de Jack, a própria Coraline, A Noiva Cadáver, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa, eu gosto de terror, já falei aqui algumas vezes, então eu gosto dessas histórias bizarras. E eu já tinha assistido, o filme Coraline, ele é de 2009, né? Eu tinha assistido assim que saiu e depois já reassisti várias vezes. E tem sim algumas diferenças com o livro, né? A principal diferença, na verdade eu separei 3 diferenças aqui pra falar com vocês, que são as coisas que me chamam mais atenção. Não estragam o filme de forma nenhuma, eu gosto dos dois, vou frisar isso daqui. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre adaptações. Eu não sou uma pessoa assim super exigente com adaptações, então não é difícil uma adaptação me agradar, né? Mas eu separei 3 coisas aqui que eu achei bastante diferentes entre livro e filme, porque eu ia fazer a resenha, então eu queria falar sobre isso com vocês. A primeira delas é um personagem que não tem aqui no livro e tem no filme, que é o Wyborn, que é aquele amiguinho lá, um amiguinho assim, né? Depois vira amiguinho da Coraline, que ela encontra quando ela se muda pra essa casa. Eu achei assim, não me incomodou o Wyborn lá no filme, achei ele legal, ele traz assim meio que um alívio cômico, né, pra história. Mas eu achei dispensável, né? Se não tivesse ele também, acho que não faria muita diferença. Mas tudo bem, tô citando aqui mais uma vez porque é uma grande diferença, né? O personagem que tem lá e não tem aqui. Outra diferença também, essa que eu realmente prefiro bem mais aqui o livro, é a própria Coraline. Eu acho a Coraline do filme um pouco chatinha, sabe? E a Coraline aqui do livro, ela não é assim... Eu acho a Coraline do filme, eu não sei explicar, mas é uma criança meio petulante, sabe? Eu não sei, eu acho a Coraline do filme meio enjoada. E a Coraline daqui eu adoro. Eu achei ela bem mais suave, ela bem mais legalzinha do que a Coraline lá do filme. E outra coisa também que eu prefiro muito o livro é a questão da lição de coragem, né? A moral, né, que o livro traz. E eu acho que o filme ele não traz tanto essa lição. Lógico, né? Se você vai assistir com uma criança, você pode conversar com ela, explicar, olha, Coraline foi corajosa por isso e isso, mas o filme em si, ele não frisa, né, essa mensagem. O livro frisa a mensagem de coragem, né? Tem frases aqui remetendo a isso, principalmente como é um filme também voltado para um público infanto-juvenil, apesar dos adultos adorarem, né? Eu acho que ficou faltando isso lá. Mas como eu falei, não são coisas que me fazem não gostar do filme, pelo contrário. Eu gosto muito do filme, foi porque eu gosto do filme que eu decidi dar uma chance aqui pro livro. Então, assim, pra mim, vale a pena você assistir ao filme, vale a pena você ler o livro
E se você já assistiu ao filme e fica meio reticente, como eu, de ler a obra original, deixe isso de lado e leia a obra assim, porque eu tenho certeza que mesmo conhecendo o filme, você vai gostar do livro. Então é isso, gente. Mais uma vez, fica aqui a minha indicação. Leia Coraline, assista Coraline. Se você já leu ou já assistiu, comenta aqui, como eu pedi pra você. Se tem algum livro infanto-juvenil aí que você gosta muito, me indica aqui embaixo, que eu quero ler mais desses livros. Eu gosto, mas como eu falei também, leio pouco. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.